O sol africano, incansável e imponente, derrama suas últimas luzes sobre a vasta savana, tingindo o horizonte com tons de dourado e vermelho. O calor pulsa no solo seco, e o ar vibra com a promessa de vida e morte. Este é o reino implacável da natureza selvagem, onde a luta pelo poder nunca cessa, e apenas os mais fortes sobrevivem. Aqui, no coração desse cenário grandioso, 3 coalizões de leões se erguem como lendas: os Mapogos, os Magingilanes e os Selatis. Cada uma dessas coalizões deixou marcas profundas na história da savana. São reis, não apenas pela força bruta, mas pela astúcia, pelo sangue derramado e pela estratégia meticulosa. O rugido dos leões, ecoando à distância, carrega histórias de conquistas, de batalhas ferozes e de uma hierarquia que poucos ousam desafiar. Hoje, exploramos as trajetórias dessas forças da natureza, onde o instinto e a sobrevivência se entrelaçam em uma dança letal. Aqui, os fracos perecem, e os fortes não apenas sobrevivem, eles dominam. Os Mapogos, brutalidade e domínio. No centro da savana, surgia uma coalizão que redefiniu o conceito de poder e terror entre os leões. Os Mapogos, 6 machos em sua formação inicial, eram mais que uma simples coalizão. Eram uma tempestade de violência, e sua chegada mudava o equilíbrio de poder em qualquer território que eles cruzassem. Liderados por Mr. T, um leão de juba negra e temperamento feroz, os Mapogos se destacaram por sua brutalidade incomparável. Onde passavam, o caos seguia. Imagine uma manhã tranquila na savana, com a vida correndo em seu ritmo natural, gnus pastando, elefantes atravessando um rio. Então, o silêncio é quebrado por rugidos distantes, que rapidamente se tornam mais próximos. Em questão de minutos, a paz é interrompida por uma caçada não apenas de presas, mas de outros leões. Os Mapogos não tinham piedade ao encontrar outras coalizões. Eles caçavam e matavam competidores, muitas vezes devorando os filhotes, eliminando qualquer traço da linhagem rival. A brutalidade dos Mapogos ficou gravada na história quando, em uma única incursão, eles aniquilaram uma coalizão inteira de leões machos, algo raro na natureza. Suas táticas de ataque eram rápidas, mortais e meticulosamente coordenadas. Liderados pelo implacável Mr. T, os Mapogos impuseram uma forma de domínio que não se baseava na mera intimidação. Era uma campanha de terror que ninguém podia conter. O comportamento dos Mapogos também impactou a fauna da savana. Ao invadir territórios, eles desestabilizam ecossistemas inteiros. As leoas, desesperadas para proteger suas crias, fugiam para novos territórios, enquanto bandos de hienas e outros predadores oportunistas seguiam à distância, aguardando os restos de uma carnificina. Sob o comando de Mr. T, os Mapogos eram implacáveis, suas conquistas sempre manchadas de sangue. A história dos Mapogos é uma que se destaca por sua pura agressividade, mas como toda era de poder, seu domínio não duraria para sempre. O fim dos Mapogos e o surgimento dos Magingilanes. A grandeza dos Mapogos, uma força avassaladora que parecia eterna, começou a desvanecer-se com o passar do tempo. À medida que seus membros envelheciam, a brutalidade cedeu espaço para uma fragilidade inegável. Mr. T, uma vez invencível, agora exibia os sinais de desgaste, suas feridas de batalha tornando-se cada vez mais evidentes. A savana, que um dia reverberava com seus rugidos de domínio, começou a sussurrar sobre a possibilidade de uma nova ordem. E assim, emergiram os Magingilanes, um grupo de leões que observava à distância, silenciosos e astutos. Ao contrário de seus predecessores, sua abordagem era marcada pela paciência e pela inteligência. Os Magingilanes não eram apenas leões, eram estrategistas natos, calculando cada movimento, cada jogada em um tabuleiro de xadrez que para eles era a savana. Enquanto os Mapogos lutavam para manter o controle, os Magingilanes se infiltravam lentamente nas sombras, estudando os adversários e aproveitando suas fraquezas. Eles esperaram o momento certo, como predadores que aguardam o instante exato para atacar. Quando o líder dos Mapogos finalmente caiu, consumido por suas feridas, a oportunidade estava em suas patas. Com um ataque coordenado, os Magingilanes tomaram o território e o legado dos Mapogos, convertendo o que era uma brutalidade sem limites em uma tática calculada.
Os Magingilanes mostraram ao mundo que o verdadeiro poder não residia apenas na força física, mas na astúcia. Enquanto seus rivais caíam, eles absorveram não apenas a terra, mas também as leoas de seus ex-inimigos, criando um novo equilíbrio. Sua ascensão não foi marcada pelo alarde, mas pelo silêncio respeitoso da savana, que sabia que uma nova era estava prestes a começar. Com a queda dos Mapongos, o cenário da savana mudou dramaticamente. A violência foi substituída por um reino onde a estratégia e a diplomacia se tornaram os pilares do domínio. A vida retornou à normalidade, mas a nova liderança dos Magingilanes trouxe uma tensão palpável que reverberava nas planícies, prometendo um futuro tão intrigante quanto o passado. Magingilanes, a arte da estratégia. Os Magingilanes, agora soberanos da savana, reescreveram as regras do jogo. Com um estilo de liderança que evocava respeito em vez de temor, eles se tornaram mestres da estratégia. A nova coalizão, composta por machos inteligentes e carismáticos, entendia que a sobrevivência não se tratava apenas de força, mas de uma combinação de astúcia e diplomacia. Imagine um vasto campo de grama alta, onde os Magingilanes se movem como sombras, suas formas musculosas se misturando com o ambiente. Em vez de confrontos brutais, eles priorizavam a negociação e o entendimento, especialmente ao lidar com as leoas. A cada nova interação, sua habilidade de criar alianças se tornava evidente. Eles sabiam que, ao garantir o apoio das fêmeas, não apenas aumentavam sua linhagem, mas também estabeleciam um reino estável, onde a vida e a segurança eram prioridades. O modo como os Magingilanes manobram entre as rivalidades é um espetáculo à parte. Ao invés de se lançarem ataques diretos, eles provocavam e testavam seus adversários, utilizando táticas de distração. Seus encontros com outras coalizões eram danças de diplomacia, onde cada rugido e cada movimento eram calculados. Os Magingilanes eram especialistas em observar as reações de seus oponentes, percebendo rapidamente quando um adversário estava pronto para lutar ou quando estava apenas tentando intimidá-los. Eles jogavam com os medos e desejos dos outros, estabelecendo um padrão que os Mapogos nunca haviam considerado. Essa abordagem mais sofisticada não apenas garantiu a segurança de seu grupo, mas também promoveu uma harmonia inesperada entre as diversas espécies que habitavam a savana. Os Magingilanes, agora mestres da arte da sobrevivência, equilibravam o ecossistema, mostrando que a verdadeira força reside na compreensão e no respeito, não apenas na brutalidade. Porém, enquanto seus astutos métodos os consolidavam, a savana nunca é um lugar para relaxar. Sempre há novos desafios à vista. Os Celatis, os fantasmas da savana. Enquanto os Magingilanes desfrutavam de seu domínio e estabeleciam novas ordens, uma nova presença surgia nas sombras, os Celatis. Essa coalizão, conhecida por sua furtividade e habilidade de evitar confrontos desnecessários, operava como verdadeiros fantasmas da savana. Em um mundo onde a força e a brutalidade eram frequentemente reverenciadas, os Celatis traziam uma nova perspectiva sobre o que significava ser um leão. Imagine a vasta savana ao amanhecer, envolta em uma névoa suave. Os Celatis se movem com graça e silenciosidade, seus corpos musculosos quase invisíveis entre as sombras das árvores e arbustos. Com um olhar aguçado e um instinto impecável, eles evitam interações hostis, preferindo planejar ataques estratégicos, quando necessários, sem causar alvoroço. Cada membro dessa coalizão possui uma habilidade única. Alguns são mestres em caçar, enquanto outros são peritos em reconhecer as dinâmicas sociais entre as coalizões rivais. Ao contrário dos Mapogos e Magingilanes, que governavam com uma mistura de força e estratégia, os Celatis preferem uma abordagem mais discreta. Eles analisam a rivalidade entre os grupos, estudando os padrões de movimento e comportamento, em vez de se envolver em batalhas sangrentas. Este comportamento singular transforma os Celatis em uma coalizão quase mítica, fazendo com que suas aparições sejam frequentemente associadas a eventos extraordinários. A habilidade dos Celatis de se adaptar a diferentes circunstâncias e ambientes também é notável. Eles entendem que a sobrevivência muitas vezes depende de evitar o confronto direto e de encontrar oportunidades onde outros falham. Suas estratégias não são apenas sobre conquista, mas sobre coexistência. Em vez de eliminar outros leões, eles buscam a oportunidade de se tornarem aliados, ou, ao menos,
de coexistir pacificamente. Com o tempo, a presença furtiva dos selatis tornou-se uma lenda na savana. Outras coalizões começaram a respeitar seu modo de vida, reconhecendo que a força não é a única via para a sobrevivência. Enquanto os Magingilanes e Mapogos lutavam por domínio, os selatis, como verdadeiros espectros da savana, deixavam sua marca com um toque mais sutil, moldando o ecossistema à sua maneira. Mas o que o futuro reservará para os selatis, em um mundo onde as alianças e os conflitos se entrelaçam continuamente? O legado das coalizões. À medida que as eras de poder se desenrolam, o impacto das coalizões de leões, os Mapogos, Magingilanes e selatis se estende muito além de suas batalhas e conquistas. Elas moldaram o ecossistema da savana de maneiras profundas e duradouras, equilibrando as populações de presas e criando um cenário dinâmico onde a vida e a morte se entrelaçam em uma dança interminável. Os Mapogos, com sua brutalidade, deixaram um legado de temor que fez com que muitas espécies se tornassem cautelosas, mudando seus hábitos de pastoreio e movimento. A presença dos Magingilanes trouxe uma nova era de estratégia e diplomacia, resultando em uma coexistência pacífica, mas tensa, onde a força era equilibrada pela inteligência. Por outro lado, os selatis introduziram um elemento de furtividade, ensinando a todos ao redor que, às vezes, o verdadeiro poder reside na habilidade de se adaptar e observar. As interações entre essas coalizões afetaram diretamente a dinâmica de toda a savana. Com a ascensão e a queda dos Mapogos, por exemplo, as populações de gnus e zebras se recuperaram, suas populações florescendo sob a nova ordem dos Magingilanes. No entanto, com o surgimento dos selatis, essas espécies aprenderam a ser mais cautelosas, resultando em padrões migratórios mais complexos e estratégicos. Assim, cada coalizão contribuiu para um equilíbrio precário, onde a presença de um grupo pode significar a salvação ou a condenação de outro. O legado dessas coalizões não é apenas uma história de poder, mas um testemunho de como a luta pela sobrevivência pode moldar um ecossistema inteiramente. As lições aprendidas por leões e presas ressoam através das gerações, criando um ciclo interminável de adaptação e resistência. O que ficou claro é que a savana africana não é apenas um palco de batalhas, é um sistema complexo onde cada ação reverbera, impactando a vida de todos que ali habitam. O legado das coalizões se entrelaça com a própria essência da savana, uma tapeçaria de poder, vulnerabilidade e resiliência. Enquanto o sol africano se põe no horizonte, tingindo o céu com cores quentes de laranja e roxo, uma reflexão profunda emerge sobre o legado das coalizões de leões que habitaram essas terras. Os Mapogos, Magingilanes e selatis, cada um à sua maneira, deixaram uma marca indelével na savana, um lembrete de que a luta pela sobrevivência é tanto uma história de poder quanto de adaptação. A savana, com sua beleza brutal e suas armadilhas traiçoeiras, continua a pulsar com vida, onde cada rugido ressoa como um eco do passado. As lições de força, estratégia e astúcia reverberam não apenas entre os leões, mas também entre todos os seres que compartilham este habitat desafiador. Este é um reino onde a eternidade não é medida em anos, mas em ciclos de vida e morte, onde cada geração de leões traz novos desafios e oportunidades, perpetuando a narrativa da natureza. O legado dessas coalizões é uma prova de que a verdadeira majestade da savana reside em sua capacidade de se reinventar, em sua resiliência diante das adversidades e em sua eterna dança entre predadores e presas. Assim, ao contemplar as vastas planícies douradas, percebemos que a savana é mais do que um cenário. É um testemunho da luta contínua pela vida, onde cada ser desempenha um papel crucial e onde a eterna batalha por poder e sobrevivência nunca se apaga, mas se renova, ecoando através das eras. Se inscreva no canal, deixe o like, um comentário abaixo e nos veremos no próximo vídeo.